Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre Hans Jonas e o princípio da responsabilidade. Hans Jonas, ele nasceu lá em 1903 e morreu em 1933. Foi um filósofo alemão de origem judaica que buscou desenvolver um novo imperativo categórico, uma nova forma, uma ética, que fosse uma ética que englobasse toda a realidade que nos cerca e também uma ética que se preocupa com as realidades vindouras. Então, o princípio responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Ele vai dizer o seguinte: a partir da constatação do avanço da técnica moderna, da técnica e da tecnologia, e da ameaça que que o avanço da técnica e da tecnologia representava para a humanidade, era necessário surgir uma nova ética. Uma ética essa que contemple a realidade moderna. Uma ética essa que contemple os problemas da modernidade, demonstrando assim a sua preocupação para com os rumos da ética na sociedade. Então, Hans Jonas vai perceber que a ética desenvolvida até então já não é mais suficiente para resolver os problemas que surgem com o avanço da tecnologia e com o avanço da técnica. O avanço da tecnologia e o avanço da técnica criou pseudos necessidades, criou ferramentas que fizeram com que o ser humano passasse a utilizar o planeta, passasse a utilizar os recursos naturais e passasse a desenvolver relações que antes não eram contempladas pela ética, que antes não estavam ali contempladas pelos imperativos éticos existentes até então. E aí ele vai dizer o seguinte: ora, diante de tal realidade, diante de tanta transformação, diante de tanto desenvolvimento e das ameaças que esse possível desenvolvimento possa trazer, nós temos que formar um novo imperativo categórico. Ele vai dizer assim: age de tal modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Ele vai dizer o seguinte: a sua ação deve ser compatível para que todos os seres vivos tenham uma vida autêntica, hoje e no futuro. Então, as suas ações não podem tirar dos seres vivos a possibilidade de terem um planeta para viver, de terem uma possibilidade de ter uma vida autêntica, uma vida plena. O princípio responsabilidade é uma ética em que o mundo animal, vegetal, mineral, a natureza como um todo, tudo, passam a fazer parte da esfera da responsabilidade. É uma ética que engloba todos os reinos possíveis. É uma ética que envolve o ser humano, os animais, os vegetais, a natureza como um todo. Ela visa proteger toda a realidade em que nós estamos inseridos. Tal princípio deve ser tomado como modo vivens, como sendo parte constitutiva do homem, ou seja, esse cuidado com o próximo, esse cuidado com o planeta, esse cuidado com a realidade que nos cerca, deve ser um modo de vida, deve ser um princípio de vida a todos os seres humanos. E ele vai dizer o seguinte: qual é o objetivo? A que se preza esta ética de Hans Jonas? A ética proposta por ele se preocupa com a existência da humanidade. Não se trata só da sorte da sobrevivência do homem, não, mas do conceito que dele possuímos, não só de sua sobrevivência, mas da integridade de sua essência. Ou seja, pessoal, o futuro da humanidade tem que ser objeto de responsabilidade do nosso agir atual. A nossa ação atual deve levar em consideração as gerações que ainda hão de vir, ou seja, gerações vindouras. As minhas ações devem levar em consideração a preservação de um mundo possível para as gerações que ainda hão de vir. Então, a nossa responsabilidade com as gerações futuras é uma responsabilidade desinteressada, ou seja, não importa se são laços parentais ou não, eu tenho que me responsabilizar com as próximas gerações, com as próximas pessoas que virão depois de mim, independentemente se são parentes ou se são conhecidos. Nós temos, e ele vai dizer que a sua nova ética, ela visa o quê? Dar aos homens a responsabilidade de assegurar às gerações que ainda hão de vir condições para que elas existam. Então, de nada adianta a gente usufruir de todos os avanços tecnológicos
de todos os avanços se nós estamos destruindo o mundo e não dando a possibilidade de que as pessoas que virão depois de nós também tenham um mundo para viver. E ele vai trabalhar o conceito de heurística do medo. Porque ele vai falar assim, uma das formas que o ser humano, vocês podem até concordar ou não, uma das formas que o ser humano age é através do medo. Então o medo vai acabar se tornando um mote de ação, ou seja, a régua que vai medir as ações do ser humano. E a heurística do medo vai ser, é bem assim. Antes de agir, antes de qualquer ação, você vai tentar prever as piores consequências possíveis da sua ação. A partir das piores consequências possíveis da sua ação, você vai minimizando, você vai organizando, você vai arrumando a sua ação para que a sua ação cause o menor prejuízo possível. Fazer com que através da heurística do medo você vá prever o máximo de erro, o máximo de dano que a sua ação vai fazer. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar, eu vou organizar a minha ação, eu vou rever a minha ação para que no fim a minha ação cause menos prejuízo e menos danos possível. Assim, a heurística do medo ela vai se tornar um instrumento eficaz, adequado para que a ética de Hans Jonas tenha efeito. Uma ética que visa alertar acerca das ameaças provenientes dos efeitos decorrentes da ideologia de progresso, bem como garantir a existência das gerações futuras, assegurando direitos àqueles que ainda não são. Ou seja, a ética de Hans Jonas é de caráter universal e racional, uma possibilidade eficaz para suprir o vácuo ético existente até então, bem como os impactos que os avanços tecnológicos e os avanços da técnica possam vir a ocasionar em nosso planeta. E também possam impactar e ameaçar a sobrevivência das gerações futuras. Isso não significa que ele seja contrário aos avanços da tecnologia e das técnicas ou da ciência, muito pelo contrário, ele é super a favor dos avanços tecnológicos e dos avanços da ciência. Mas ele apenas está vendo até que ponto esses avanços coexistem com um planeta saudável. Então é uma forma de equilibrar avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços técnicos com um mundo que seja um mundo possível e um mundo que vai existir ainda para as próximas gerações, para as gerações futuras. A ética de Hans Jonas permite ao homem medir e reorientar suas ações através da heurística do medo, promovendo a possibilidade de um mundo possível para as gerações que ainda hão de vir. E Hans Jonas, junto com Peter Singer, então, fecha essa ética mais universal de caráter racional e uma ética que visa englobar todos, digamos assim, todas as realidades que fazem parte do nosso planeta. Tá bom, pessoal? Nos vemos numa próxima aula.